Os schnauzers na minha vida aconteceu assim. Eu estava sem cachorro na época, tinha desistido de ter cães por causa das perdas que eu já tinha tido. Eu disse, não vou ter mais cachorro. E aí me ofereceram um schnauzer pequenininho, aí eu não resisti. Então, peguei, coloquei ela para cruzar. E aí nasceram esses 3 dela. Então, que há 7 anos eles estão comigo, né? Só nasceram os 3. Minha paixão pela raça foi crescendo muito daí, porque é uma raça muito especial. Assim, pra mim ela é muito, tipo, se você quiser correr, eles vão correr, se você quiser passar a tarde dormindo, eles vão dormir, se você quiser nadar, eles vão nadar, se quiser... Então é muito, tipo, topa tudo. Perder um animal de estimação é algo muito difícil, né? Assim, porque você tem uma rotina com aquele cão, você tem um amor muito grande por ele, né? Então ele preenche um espaço dentro da gente, né? Então assim, de mim pelo menos, preenche um espaço muito grande. Então assim, a perda gera um vazio muito grande, né? Então, com eles foi uma perda e um preenchimento ao mesmo tempo, porque eles vieram me dando muito amor e superou a perda que eu tinha tido da mãe deles, né? Então assim, mas perder um animal é muito difícil. Perdi pela idade, a maioria pela idade. E a mãe deles foi por uma hemorragia que ela teve depois da cirurgia do parto, né? Ela não conseguiu parir naturalmente e aí passou por uma cirurgia e 3 dias depois, no 4º dia, ela faleceu. Não tinha ainda o plano, tanto é que logo quando lançou, pela experiência que eu já tinha passado, que eu já sabia que imprevistos acontecem, né? Acidentes acontecem, doenças aparecem tipo quando você menos espera. E aí eu decidi logo fazer o plano quando lançou. Então tem mais de 5 anos que eles têm o plano, eles estão com 7, tem 5 anos mais ou menos, que eu fiz o plano para poder suprir. Então assim, eu vivi a parte em que a gente sabe que tem a necessidade da urgência do plano, e ao mesmo tempo eu uso como um preventivo. Então assim, eu faço prevenção deles 2 vezes por ano, porque eu faço esse check-up. No check-up, às vezes a gente descobre coisa antes do sintoma aparecer. Então assim, por um exame você descobre uma coisa que mais na frente, se eu não tivesse feito o exame, iria piorar e aí iria estourar lá na frente alguma doença que preventivamente eu consigo tratar, né, pelo exame antes de que aconteça. Claro que às vezes também acontece já com plano, tipo de madrugada, eu precisar levar para urgência porque o cachorro está passando mal. Já aconteceu ir passear no parque, ela se mexeu numa planta que causou uma alergia, eu precisei levar de urgência. Ela perdeu a unha, então brincando, perdeu a unha, estava lavada de sangue, precisei levar. Então assim, eu passei muito perrengue com ela. Ela passeando na orla, pisou num vidro, passeando na praia, pisou numa alga. Não, era assim, tudo acontecia com ela. Então assim, aí, pronto, lembrei dessa, tive que correr pro veterinário, porque ela pisou numa alga, não encostava a pata no chão, queimando. Imagina, eu vou fazer o quê? E aí, tive que levar. Aí outro dia, 9 horas da noite, passeando na orla, a pata sangrando, um vidro entrou na patinha dela, aí eu tive que levar. Então assim, nessa época não existia plano aqui em Aracaju. Então, era muito gasto, assim, um atrás do outro, que a gente faz o plano para não ter que usar em questão da doença, mas na hora da necessidade é imprescindível, assim, você ter, porque o gasto é muito mais absurdo. Com o plano, isso tudo fica muito fácil, muito mais fácil, né? Porque a gente não está preparado. Então, e muitas vezes você leva o animal na urgência, ele vai precisar fazer uns exames para o veterinário chegar no diagnóstico. Então, às vezes, no primeiro exame, ele não consegue diagnosticar, vai fazer mais de um exame. E aí vai. Passou 15, 20 dias, muitas vezes, ele tem que repetir esse exame para ver se já está tudo ok. Então, isso, quem não tem um plano, é um gasto muito maior. Porque ele vai precisar repetir um ultrassom, ele vai precisar repetir um hemograma, vai precisar repetir uma urinálise, o que seja. Então, assim, vai precisar de um custo, vai ter um custo muito mais alto do que se no primeiro sintoma ele tivesse levado e não tivesse agravado tanto. Eu sempre costumo dizer, às vezes, por exemplo, o cachorro tá passando mal, vomitou um dia, 2, a pessoa, vamos esperar, porque não tem plano. Se ela talvez tivesse levado logo no primeiro vômito. Aí, vamos ver se melhora. Aí passa um dia, vai piorando, só que aí o quadro vai agravando. Então, assim, se ela tivesse levado antes, talvez um medicamento resolvesse. A pessoa com plano de saúde, ela já tem a possibilidade de levar no primeiro momento e não esperar agravar essa situação. Você pensa no custo que vai ser alto, às vezes você não está preparado para aquilo, mas você também não vai deixar o seu animal naquela situação.
Você não consegue ver o animal nessa situação e deixar, e não fazer nada, né? Então, assim, é levar de imediato e não tem jeito. Se não tiver o plano, vai ter que ter o custo. Então, eu tenho Schnauzers há quase 10 anos, né? Então, assim, essa é uma raça que, por exemplo, tem muita propensão a criar cristais na urina. Eu tenho uma dos meus, ela desde os 6 meses que eu faço o acompanhamento dela por urinálise. Por quê? Porque ela tem uma produção muito grande de cristais e muito rápida. Então, assim, sabendo disso, eu faço o acompanhamento preventivo dela. Até os 2 anos, eu não tinha um plano. Então, eu fazia isso particular. Depois do plano, foi uma salvação. A Plamev, quando lançou aqui em Aracaju, eu acho que eu fui uma das primeiras a contratar, porque eu sabia da importância de ter a Plamev, a assistência da Plamev para os meus cães. Então, assim, hoje eu tenho Belinha, que tem problema urinário, então ela tem que fazer uma urinálise no mínimo de 2 em 2 meses, no máximo de 2 em 2 meses, eu tenho que fazer a urinálise dela para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, assim, no grupo de Schnauzers que eu participo, a incidência é altíssima. Então, assim, as pessoas me procuram muito por eu ter 3 cães da raça e já ter tido a mãe deles. Então, eu tenho um pouco mais de experiência do que quem tem um e há menos tempo. Então, assim, muitas pessoas me procuram e às vezes é uma doença que pode ser preventiva e eu oriento sempre a fazer o plano, né? Então, assim, porque eu sou muito fã da Plamev, porque sempre que eu precisei eu fui atendida, então me rendeu muita paz, vamos dizer assim, porque assim, você tem a segurança e a tranquilidade de saber que se o seu cão precisar da Plamev, ela vai estar ali para corresponder. Então, assim, Belinha, hoje, ela faz um acompanhamento muito minucioso para evitar que ela chegue a ter que fazer uma cirurgia por causa disso. Se ela precisar, o plano vai cobrir? Vai. Mas eu não quero ver minha cachorra passando por uma cirurgia se eu posso prevenir com exames antes dela ter que passar por essa cirurgia, né? Então, quando as pessoas me procuram, eu falo, você tem como prevenir isso? A gente conhece a raça, isso daqui é comum. Problema no pâncreas, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado com o triglicérides dele. Então, faz o exame constantemente, faz 2 vezes por ano, eu faço um check-up 2 vezes por ano. Fazendo o check-up, eu tenho como ter um acompanhamento. Então, precisa mudar a alimentação, eu vou mudar antes que estoure um problema maior, né? Então, assim, eu sempre busco fazer o que há de melhor para eles. Tanto no melhor plano, que é a Plamev, para mim hoje é o melhor plano aqui de Aracaju, né? E tanto pelo know-how que eles têm, porque, tipo, assim que lançou não tinha nenhum plano em Aracaju, e eles lançaram. Então, assim, de 5 anos para cá, foram várias clínicas que foram credenciadas novas, né? Sim, o que me chama a atenção é que médicos competentes, eles entram na Plamev. Então, assim, atendem na Plamev, então isso dá uma segurança maior. Porque no dia que você precisar de um atendimento, que aquele seu médico de confiança, você não, por algum motivo, não puder lhe atender, sei lá, tá de férias, tá doente, não tá lá no dia, você tem outras opções a buscar, né, dentro do plano, sem ter um custo adicional. Então, isso dá uma tranquilidade para mim, como tutora, muito grande, de saber que na hora de uma necessidade, na hora de uma urgência, se eu precisar internar os 3 de uma vez, Dânia, eu penso isso, eu tenho 3 cães, se eles tiverem uma doença que contamine os 3 e que, tipo, eu preciso de um atendimento, de uma internação dos 3, de uma cirurgia dos 3, como que eu faria se eu não tivesse o plano, a Plamev? Como que eu faria se eu não tivesse a Plamev? Então, assim, nesses casos que a gente acha que não acontece com a gente, eu já tive a experiência de que realmente eles acontecem com a gente. Então, assim, eu pago o plano hoje, mas ele me dá uma tranquilidade absurda. Tipo, a diferença, se você pôr na balança, a tranquilidade que você tem de ter um plano e o custo é mínimo, entendeu? Então, assim, de você saber que você vai ter esse tipo de atendimento.